Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. Hoje, edição especial da semana, quase uma hora de uma conversa muito interessante. Eu convido você para continuar aqui conosco nesse tempo. Hoje vamos falar sobre gerenciamento de lideranças ou de equipes de alta performance. E aí comigo eu trago uma especialista no assunto, Gisele Guimarães. Gisele é CEO da Minha Biblioteca, considerada a maior plataforma de livros digitais acadêmicos do Brasil e é também especialista em liderança. Tudo bem, Gisele? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigado pelo espaço. Vai ser um prazer conversar durante esses 50 e poucos minutos com vocês. Ótimo, obrigado a você por disponibilizar o seu tempo, trocar, compartilhar conhecimento aqui com a gente, pela gentileza de aceitar o nosso convite também. Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Gisele, e também do trabalho que desenvolve na Minha Biblioteca. O que é a Minha Biblioteca propriamente? Bacana. Bom, vamos começar contando quem sou eu e como eu cheguei até a Minha Biblioteca, né? Bom, eu tenho uma carreira de mais de 20 anos, sou formada em economia, né? E bom, lá no comecinho, quando entrei na faculdade, eu adorava a ideia de estudar os recursos escassos, enfim. Comecei a faculdade e aí eu logo eu logo entrei numa empresa, numa corretora de valores, né? E aí foi passando o tempo, eu saí dessa corretora, fui trabalhar em uma empresa de telecomunicações super grande, passei pela crise das telecomunicações, foi um momento bem interessante da minha carreira, porque eu não sabia naquela hora, mas foi um momento de aprendizagem assim absurdo, né? Bom, e aí depois eu fui trabalhar num asset management, estava bem focada na área financeira, fui de novo para um banco, só que aí de fato um banco bem grande, um dos maiores bancos do Brasil. Saí desse banco e voltei a trabalhar com educação, que era uma área que eu já gostava muito, né? Eu tinha antes trabalhado, naquela época, acho que era trainee, trabalhava num MBA, né? E adorei ter trabalhado nesse MBA, só que aí falei, puxa, tô me formando aqui na faculdade, o que eu faço? Minha formação é economia. Acho que a minha geração passava muito pela cabeça da gente, puxa, se eu sou formada em tal coisa, eu tenho que permanecer na carreira nessa mesma área, né? Então, como uma economista, um bom lugar para trabalhar seria um banco. Lê do engano, acho que não é bem assim, né? Hoje deu para aprender que não é assim. Né? A gente está vivendo, né, um momento de tantas mudanças, a gente demorou um pouquinho para aprender, mas é muito interessante, né, que você versou bem aí de exatas para humanas hoje, e aí também com educação, é claro. Mas aí, depois do banco, como é que foi essa história? Depois você descobriu que não era só a economia. Então, e aí depois que eu fui pro banco, eu falei, gente, não é isso que me faz feliz, não gosto, não tô curtindo, eu não gosto da dinâmica, né, de trabalhar num banco. E aí eu voltei a trabalhar no mesmo MBA que eu trabalhava antes, e eu falei, gente, é isso aqui, o que eu gosto é educação. E foi naquele momento que eu realmente me posicionei na área de educação, era o que mais me fazia feliz, né? E aí trabalhei nesse MBA, depois fui trabalhar com educação transmídia e depois foi onde eu realmente fiz bons 11 anos de carreira numa empresa de educação e turismo, né? É uma empresa dedicada a turismo educacional para estrangeiros. Então, basicamente, a gente apresentava o Brasil e diversas outras partes do mundo para alunos estrangeiros. E foi um momento super legal por muitos anos, mas muito interessante, de muito aprendizado quando veio a pandemia, né? A pandemia, para quem trabalha em turismo e educação, foi aquela quebra, né? Ou você quebra, ou você pivota os negócios da empresa, né? E, enfim, pivotamos, sobrevivemos, fiquei mais alguns anos nessa empresa e aí foi então que eu recebi o convite para trabalhar na Minha Biblioteca. O que é a Minha Biblioteca? Que foi a tua última pergunta aqui, eu já estou me alongando bastante na resposta. Ótimo, não, tranquilo. A Minha Biblioteca é um streaming de livros digitais, obviamente, que são oferecidos nas universidades. Hoje a gente está presente em mais de 80% das universidades brasileiras.
né? Então você imagina que no seu tempo e no meu tempo de faculdade, a gente precisava de um livro. Eu, por exemplo, precisava de alguns livros de economia e eu ficava na fila da biblioteca para conseguir aquele livro, né? E às vezes o livro não estava, e às vezes a gente xerocava o livro, que por um acaso não é uma coisa muito bacana de se fazer, porque está errado, e adquiria o livro, ou alugava, fazia o que fosse possível. Hoje é muito mais fácil. Você tem uma biblioteca digital, você vai lá, escolhe o livro que você quer ler e lê. Então, o consumo de conteúdo ficou muito mais facilitado. E aí, quando você pergunta qual que é a missão da minha biblioteca, é democratizar conhecimento na área educacional, né? Realmente é trazer o conhecimento de uma forma muito mais simples do que na minha época, em que a gente pegava a fila para pegar um livro, né? Hoje todo conhecimento está ali assim, a um clique. Né? Então é isso que a gente faz hoje. E são livros acadêmicos? São todos livros acadêmicos. Ele é bem focado para as universidades hoje em dia. Ótimo. E aí qual a relação também com a outra, diria, habilidade, sua expertise, que é trabalhar com liderança? Sim. Quando eu trabalhava na empresa anterior a que eu estou hoje, acho que um grande exemplo de liderança foi trazer um time de uma área muito mais focada em turismo educacional e falar, poxa, sabe o que vai acontecer agora? Agora ou a gente pivota os negócios da empresa ou a gente não sobrevive no próximo mês ou nos próximos 4 meses. Eu acho que a habilidade em liderança está em trazer um time para jogar o jogo que deve ser jogado, né? De uma forma muito simples, a gente teve que aprender um novo negócio de uma forma muito rápida. E aí a liderança ela não está em liderar as pessoas, mas trazer o melhor delas, né? A cuidar de um time para que ele possa trazer o que ele tem de melhor. E eu acho que esse foi o meu ponto mais alto da carreira, se a gente pensa no momento em que você está ali para quebrar um negócio em virtude de um negócio que se você nunca imaginou, não é um motivo simplesmente a economia está indo mal. Não, a gente tem uma pandemia, as pessoas não podem viajar. Se elas não podem viajar, elas não têm como aprender, porque a gente estava focado em experiência internacional, né? Então, assim, como é que a gente faz para a pessoa ter uma experiência internacional e, ao mesmo tempo, aprender alguma coisa com aquilo, né? Então, esse acho que foi um grande ponto de a gente mudar um negócio, né? A gente mudou 100% do negócio da empresa quando a gente pivotou o negócio, né? Que é realmente sair de uma coisa que é um turismo educacional, onde uma pessoa vários alunos vão visitar por exemplo, uma empresa no Brasil, e não, eles vão prestar hoje uma consultoria de forma remota, em que eu preciso linkar uma empresa com um aluno com uma universidade. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de liderança, a gente pode passar horas falando, mas como é que você faz para um time que fazia X passar a fazer Y, e esse Y não se trata de eficiência, de mudar completamente o que ele fazia, né? Mudar completamente a atividade dele. Não é acho que a pandemia trouxe milhões de lições. Pois é, foi doído demais, foi triste demais. A gente tem que ver que algumas coisas foram até importantes também nessa relação. E como mudou, né, Gisele? Nos últimos anos, aliás, até antes da pandemia, a gente já vinha nesse processo também de mais horizontalidade, né, nas relações também de trabalho. É uma mudança, já não é de agora, né? A pandemia acentuou, né? E por um lado foi bom também, porque a gente criou relações mais humanizadas, eu acho. Mas queria que você me falasse desse histórico aí. Não é de hoje que a gente vem sentindo essa mudança e boa, né? Não é de hoje, ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que o líder, quando ele entende os problemas ali na linha da liderança, ele não está entendendo absolutamente nada, ele está entendendo muito pouco do que se passa numa empresa. A partir do momento que a gente horizontaliza ali a conversa, de fato, você consegue saber muito mais do que está acontecendo numa empresa, você consegue ser muito mais útil para o time que você lidera, né? Não adianta você ouvir ali só de quem reporta para você o que está acontecendo com a sua empresa, você tem que mergulhar, né? A gente diz que você descobre o que está acontecendo, os problemas da empresa, quando você está assim, você está só na alta gestão, você consegue descobrir, sei lá, 10% dos problemas. Mas quando você vai em todos os níveis hierárquicos, que deixam de ser, e a gente deixa de conversar sobre hierarquia, aí você sabe o que está acontecendo de fato com a sua empresa. Você sabe trazer o melhor de toda a equipe
né? Você consegue ajudar os seus diretores, seus gerentes, seus supervisores, coordenadores e por aí afora. E acho que acaba um pouco dessa conversa do quem é quem, né? É muito mais falar sobre um negócio muito mais horizontal em que todo mundo se comunica com todo mundo, né? Pois é, mas se mantém o pragmatismo do resultado de qualquer forma, né, Gisele? Porque com certeza. O líder tem que responder, tem que dar resultado, enfim, toda a diretoria, diria, mas ao mesmo tempo com um equilíbrio enorme na relação que é diferente agora, né? Como é que se dá esse equilíbrio? Como é que ao mesmo tempo se cria regras, entre aspas, ou se mantém o pragmatismo, ao mesmo tempo tendo uma leveza ou uma forma mais orgânica de relações? Essa é uma pergunta bem interessante, porque se de um lado você tem realmente seus gestores para liderar as equipes deles e você está se comunicando com todos eles, eu acho que todo gestor, todo líder precisa tomar cuidado até onde você vai como líder mesmo, né? Se, por exemplo, o pessoal questiona muito na empresa, fala, poxa, Gisele, mas você vai entrevistar até o meu estagiário que eu estou contratando? Eu vou, porque eu quero conhecer essa pessoa, ela está fazendo parte de um time maior, né? Ela não vai trabalhar só na área financeira ou só na área de marketing, ela vai trabalhar na empresa, né? E como que você traz essas pessoas para dentro de um time e que você consiga trazer o melhor dela para trazer resultado, porque no fundo é o que você disse, né? Horizontal ou vertical a gente está procurando por resultado, né? Toda empresa está procurando por resultado, mas são os cuidados que você toma no dia a dia para que realmente você empodere os gestores para que eles possam fazer um bom trabalho, né? Acho que é muito mais isso. Eu acho que é mais simples do que parece, no fundo. Ô Gisele, de onde veio essa transformação? Assim, o que é que aconteceu? Foi uma demanda de lá para cá, de fora para dentro, eu digo, do consumidor? Talvez mudança de costumes, entendimento de outros valores ou de valores que se acentuaram muito mais? Porque dá para a gente dizer que se fazia errado quando a gente pensava de uma forma mais vertical, mesmo a gente enquanto profissional, que tinha ideia de carreira, tinha outras ideias na relação profissional, né, de trabalho, né? Buscávamos outras coisas, a nova geração busca um pouco diferente. Mas o que aconteceu nesse cenário todo? Onde é que a gente começou a entender que era preciso mudar? Eu não sei se antigamente estava errado e agora está certo, ou se antigamente estava certo e agora está errado, mas o fato é que cada vez mais as pessoas têm mais... O mundo mudou, acesso à informação mudou, né? Se antigamente a gente estava falando de uma estrutura muito mais hierárquica, hoje as pessoas se comunicam muito mais. E por que se comunicam muito mais? Porque a gente tem mais tecnologia, é mais fácil, né? Hoje, por exemplo, na minha biblioteca, todo mundo trabalha de forma remota boa parte do tempo. Nem por isso as pessoas deixam de se comunicar, elas se comunicam bem pra caramba, né? Se você, obviamente, facilitar o processo e incentivar ele muito. Então, eu acho que muito do que antes era hierárquico, era muito mais hierárquico, que hoje é menos, eu acho que a comunicação flui, o acesso à informação, ele é mais fácil. Talvez esteja aí, eu não sei se eu estou muito correta nessa resposta, mas eu sinto muito isso. A gente tem muito mais acesso do que tinha antes, né? Que bom, né? Então, mas ao mesmo tempo também a gente tem dito, e até tem dito aqui, eu já conversei com outros especialistas também, que é muito por conta de uma questão geracional, né? Essa geração nova, como eu disse anteriormente, tem uma outra visão de trabalho, quer trabalhar e ser feliz, todo mundo sempre quis, né? Mas enfim, sim, agora tem essa máxima de que a geração nova é muito fast também, é muito, né? Fica pouco tempo na empresa, fidelização de colaborador é um desafio grande, mas ao mesmo tempo tem um equilíbrio também de valorização das gerações um pouco mais experientes, que as empresas também, felizmente, estão valorizando. Então também tem não dá para atribuir essa mudança a uma questão geracional só também, né, Gisele? É preciso se criar dentro das empresas, ou a gente está fazendo isso, de cada vez mais trabalhar com a diversidade, com a inclusão também. Tudo isso são processos em que fazem parte dessa mudança toda. Como é que você vê esse turbilhão de transformações que a gente está vivendo? Turbilhão eu acho que é a palavra. Se a gente compara a geração de hoje com a geração com gerações mais antigas,
é muito óbvio que as gerações mais... Os mais jovens dentro de uma empresa, eles vão ter necessidades diferentes, vão se pautar em talvez valores diferentes, e eles vão ter mais pressa. Por que eles têm mais pressa? Por que se discute muito no mercado de que, puxa, mas esses funcionários acabaram de entrar e eles estão super ávidos por promoção, por aprendizagem. Gente, vamos lembrar que são pessoas que estão inseridas desde crianças em mídias sociais. Poxa, hoje a gente está falando de vídeos de 15 segundos, a gente está falando de absorção de conhecimento de 15 segundos a todo momento. Então, assim, como não esperar? Como esperar uma coisa diferente disso, né? Então, esse é um dos pontos, né? E aí, quando você traz o tema de diversidade, que antes era muito menos discutido e ainda a gente está muito longe do que a gente pode ser, eu acho que isso hoje, se antes não era, hoje é uma condição de sobrevivência de qualquer empresa. Uma empresa que não é pautada em diversidade, independente do tamanho que ela tenha, ela vai ficar para trás. Não tem como ela se desenvolver sem trazer diversidade, né? E diversidade eu falo de tudo, né? Diversidade de raça, de sexo, de background, né? Por exemplo, acho que a minha biblioteca é um exemplo muito bom, porque a gente vem do mercado editorial, né? Então, se antigamente uma área comercial do mercado editorial vendia livro, hoje ela tem que falar de e-books, ela tem que falar de streaming. Então, assim, ela saiu de um livro físico e hoje está falando de streaming. Como é que você faz a evolução com essa mesma pessoa? Né? Porque você vai usar essas pessoas que são maravilhosas, que estão no mercado que é muito mais antigo, né? Que o mercado de streaming, por exemplo. Então, eu acho que é para aí que a gente tem que abrir muitos olhos, né? Achar que diversidade não é importante dentro de uma empresa, não importa o tamanho que ela tenha. Tá certo, Gisele. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora e eu quero continuar um pouco ainda com você nessa conversa sobre a importância da diversidade. E queria saber também de qual é o cenário que a gente tem hoje no Brasil. A gente já aprendeu muito sobre isso, já está executando muito sobre isso, não só nesse cenário da diversidade, mas de todo o turbilhão que a gente falou lá, de mudanças de comportamento, de relações nos trabalhos também e de lideranças cada vez mais comprometidas, com resultados sim e com uma gestão mais horizontalizada. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Gisele, a gente segue na conversa daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, você de casa também continue com a gente, edição especial do Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje edição especial, quase uma hora de conversa e uma conversa, como eu digo, muito interessante. Hoje estamos falando sobre gerenciamento de equipes de alta performance e sobre uma série de mudanças na relação de trabalho, na relação com colaboradores, na relação com consumidores também. Especialista no assunto está aqui comigo, Gisele Guimarães, CEO da Minha Biblioteca, uma plataforma de livros digitais acadêmicos, e especialista em liderança também. Bom, a gente explanou no primeiro bloco aí, falamos dessas transformações, do que estamos vivendo, usamos um termo que, segundo a Gisele, é bastante apropriado, né, Gisele, que é o turbilhão de mudanças que a gente está vivendo. Terminamos o bloco com a provocação da importância da diversidade nas empresas. E eu te pergunto o seguinte, a gente aprendeu já, ou tem muito ainda que aprender, sobre essa situação da diversidade, do quanto ela é importante nas empresas, sim, para resultados também, e de todas essas transformações que estamos vivendo, de lideranças cada vez mais humanizadas, ainda assim mantendo o pragmatismo do resultado. Qual é o cenário que a gente tem das empresas no Brasil pelo seu conhecimento? Eu acho que quando a gente fala de diversidade, sim, a gente aprendeu bastante coisa, mas falta muito para a gente chegar no ponto ótimo. Né? Então, e vou te dar um exemplo. Por que eu acho que ainda falta a gente desenvolver muito nessa área? Primeiro, a própria definição de diversidade, né? Onde que ela está? Que tipo? Vamos começar por uma diversidade. A gente precisa, normalmente, em qualquer empresa, a gente precisa ter diversidade de raças, né?
E quando a gente fala de diversidade, a gente não fala só de raça. E as pessoas, puxa, mas espera aí, precisamos de mais pessoas negras na empresa. Por que você precisa? Eu acho que falta muito da definição do porquê precisar da diversidade. Que diversidade que é essa, né? E aí vamos falar, bom, quantas pessoas negras tem em cada uma das empresas? E aí a gente fala, empresa grande tem X%, empresa menor é muito mais difícil. E aí a gente vê muitas empresas fazendo um esforço enorme para trazer mais pessoas negras para as empresas delas, só que aí a gente enxerga que só tem pessoas na base, né? Então você enxerga, tem muitas pessoas negras, os estagiários, início de carreira, e na diretoria, e na gerência, você vê algum? E algum supervisor? Aí você já não vê. Será que isso é diversidade? É você trazer um monte de gente para a base e não trazer lá para cima? Vamos falar, se a gente está falando de hierarquia, vamos falar lá para cima, que seja. Onde estão essas pessoas? Então, por isso que eu acho que falta muito para a gente, falta muito a aprender dentro das empresas, porque faz muita diferença ter essas pessoas dentro da empresa. E aí eu não estou falando só de raça, estou falando de tudo. Sim. Uma empresa que tem pessoas jovens e pessoas mais velhas, ela tem muito a receber, né? E uma troca muito forte, né? Na MB a gente tem pessoas com 20 anos e pessoas com 50 anos, com mais de 50 anos. Isso ajuda muito. A troca, ela é muito grande, Sim. né? E aí a gente fala de raça, a gente fala de um monte de coisa, né? De perfil profissional, né? Pessoas que vêm de segmentos super tradicionais, pessoas que vêm de startups, pessoas que vêm da área de tecnologia, mas que não vão trabalhar com tecnologia, enfim, essa pluralidade, eu acho que as empresas nem todas enxergaram o quão benéfico é. Porque faz toda a diferença, né? E você traz mais resultado, porque no final, a gente está falando de resultado, o resultado é maior, eu não tenho dúvida. E a gente fala de competências aí, né? Independente do gênero, Exato. Da raça, enfim. Mas onde é que está o gargalo, então? É o quê? É um preconceito que ainda a gente tem de não termos mais em lideranças também a diversidade, a inclusão que se tem nas bases? Porque aí é um discurso vago, né? Na base é parecer bonito na foto, mas só não adianta, né? Exatamente. Eu acho que muito está na dificuldade de encontrar essas pessoas. Poxa, e eu vou dar o mesmo exemplo. Mas é muito difícil achar pessoas negras que trabalhem na área de marketing, que faça tal coisa. O que eu digo trabalha mais para achar assim? elas. Se esforça mais. É mais difícil? Se esforça mais. E isso eu já vi em muitas empresas. Puxa, mas é muito difícil encontrar com um perfil que tem essa habilidade. Procura mais forte, trabalha mais. A gente tem grandes profissionais. E ainda mais porque hoje a gente tem um monte de agência bacana fazendo um trabalho maravilhoso para trazer essa diversidade para as empresas, né? Então, assim, não tem desculpa para você não ter diversidade na sua empresa. Eu realmente não consigo ver nenhuma desculpa. Pois é, e sem contar, né, Gisele, que as transformações acontecem a partir de referências também, né? Se a gente tem lideranças diversas, o que vem depois, no sentido de experiência, de aprendizado, até da questão etária, enfim, um estagiário que chega, vai ter como referência, meninas negras têm como referência mulheres negras, empreendedoras, e por aí a gente vai, né? Tem esse outro fator que é quase que por osmose que a gente aprende aí, né, Gisele? Não precisa nem dizer, né? Mas é exatamente isso, e é muito interessante porque eu sei que, embora branca, eu sou minoria porque eu sou uma CEO mulher, né? E várias vezes quando eu faço entrevista, as pessoas perguntam, normalmente mulheres perguntam, mas como é que você chegou aí? Como é isso? Porque eu nunca conversei com uma CEO mulher na minha vida, né? Então é osmose mesmo, a gente vai assimilando, vai pegando, vai absorvendo e aí a gente transforma isso no que já deveria ser normal, em normal de fato. Ô Gisele, então esse processo começa lá numa outra mudança, eu perguntaria se lá no recrutamento, quer dizer, os RHs de hoje são outros também, ou devem ser? É lá que começa? Sim, eu acho que é onde começa. Se a gente comparar, eu posso comparar as minhas próprias experiências, né? Se eu for lá para 18 anos atrás, 20 anos atrás, eu sempre gostei de trabalhar na área do
educação e eu queria muito trabalhar dentro de empresas, na área de educação, na área de treinamento, desenvolvimento profissional e por aí afora. E você sabe qual que era o grande bloqueio? Por que para mim era tão difícil chegar nessa área? Porque eu não era psicóloga. Porque naquela época, para trabalhar na área de RH, e a área de treinamento e educação está sempre na área de RH, ou quase sempre, eu não era psicóloga. Eu falei, puxa, mas vocês estão me colocando numa caixinha por quê? Eu sou economista e tá tudo bem, eu posso adicionar muito valor para a empresa da mesma forma que o psicólogo. Não é legal ter uma equipe mais plural? Vocês vão ter só psicólogos na área de vocês? Naquela época era assim, e hoje é muito diferente, né? Então essa evolução é gostoso de ver, porque não é mais assim, e 18 anos atrás era assim. Era. Não, gosto muito desse ponto também, que é a capacidade do líder de identificar talentos, né? Às vezes o profissional está ali desenvolvendo uma função e não está feliz naquela função e não se sabe por quê, mas é aí a percepção do líder também. E aí a gente vai entrar numa outra questão que eu queria trazer com você aqui também, que é da necessidade ou da importância de feedback nos dias a dias de trabalho também, né? Quer dizer, voltando lá, recrutamos então, identificamos que aquele profissional, enfim, é importante para a empresa, mas durante o processo todo, muita coisa pode acontecer também, né? Como é que deve ser a função do líder? O que é feedback hoje em dia também? É diferente de antigamente? Como é que se dá um feedback eficiente? Vamos por aí. Boa. A primeira coisa, eu acho que para toda empresa, independente do tamanho dela, principalmente se ela for pequena, eu acho que quando as empresas são pequenas, tem lá seus 50 funcionários, tem seus 100 funcionários, elas precisam ter um processo de qualquer forma. Não tem desculpa para uma startup, para uma empresa menor, não ter o seu processo de desenvolvimento de equipes, né? E o feedback entrar aí. O feedback ele tem que estar formalizado, sim. Toda hora, todo mês tem um feedback formalizado? Não, a gente sabe que isso não é factível, né? Mas um feedback a cada 6 meses formalizado, estruturado, organizado com todos os funcionários da empresa, eu acho que é condição de sobrevivência, né? Não tem como fazer. Mas o que é muito importante também é que os gestores façam esse processo de feedback, em alguns casos até de mentoria, de forma super informal e, assim, mensal. O que eu gosto muito tô vendo uma coisa errada, eu não vou esperar. Eu não vou esperar uma semana, 2 semanas, o momento certo, aquele momento chegar. Não, peraí, vamos conversar? Chama para uma conversa e faz esses feedbacks muito curtos, sabe? Muito pontuais. Porque a única forma da pessoa melhorar é ela saber que está errando. E esses feedbacks que são formais, eles são muito mais para trazer a cultura de feedback na empresa do que resolver um grande problema, porque é a mesma coisa do que você conversar com a professora do seu filho no final do ano e ela fala, puxa, ele realmente não conseguiu ler por causa disso e disso. Adiantou você me falar isso no final do ano? Não adianta. Então, assim, na mesma forma dentro da empresa, o feedback ele tem que ser constante, né? A cada momento que você vê um espaço de melhoria para o teu funcionário, você tem que chamar ele para uma conversa, né? E eu acho que isso está ainda um pouco longe, as pessoas têm medo de dar o feedback, elas não sabem como dar, elas não sabem o que falar. Puxa, eu não quero ser antigamente falava muito, vamos começar com positivo, negativo, termina com positivo. Gente, vai direto ao ponto, chega disso. Isso aqui não tá funcionando, te sugiro melhorar desse jeito. Precisa de um treinamento? Vamos procurar um treinamento para você fazer? Eu vejo que muito é pontual. Muitas necessidades de equipes que precisam melhorar são coisas pontuais. Poxa, vamos conversar, abre um canal de comunicação mais fluido, né? Eu acho que só ter a formalidade daquele feedback semestral não adianta, tem que ser uma coisa muito pontual e constante. E a gente está falando aqui de feedback olho a olho mesmo, né, Gisele? Claro. Não é, porque hoje a gente tem tanta tecnologia facilitadora, tem tantos softwares, tantos processos para se avaliar desempenho, mas nessa hora é preciso sentar junto, conversar, é preciso ouvir muito também, né? Eu digo isso do lado da liderança, né? Preciso ouvir o que vem de lá e não só colocar o que vai daqui. Me fala disso, de quase que técnicas de feedbacks hoje em dia que são eficientes, que mudam um pouco,
Porque quando era muito comum, quando um gestor, um líder chamava o colaborador para conversar, já levar um susto com isso, né? Não pode ser dessa forma, né? Tem que ser leve, orgânico, a conversa. Como é que é um feedback hoje com eficiência? Se o feedback antes era uma coisa que as pessoas tinham medo, hoje deve ser deve ser algo que elas esperam. Puxa, vou ter esse momento legal de conversa, né? E o bom gestor, ele tá ali para ouvir muito, né? Se ele tá vendo um problema, ele não deve começar a conversa trazendo esse problema, ele deve questionar o que ele está vendo, porque pode ser que o que ele esteja vendo, puxa, isso daqui é um problema, isso daqui é uma coisa que a gente precisa resolver, será que o problema está exatamente nessa pessoa, nessa área? Será que é momento de, puxa, nesse momento de feedback eu acabei de descobrir que na verdade eu preciso conversar com outras 2 áreas afetadas por esse problema que eu tô discutindo, né? Então o feedback é aquele momento que os dois têm que estar esperando, né? Tanto o gestor como o supervisionado, porque é o momento que ele vai falar, é o momento de escuta ativa do líder, né? De escutar o que ele... Porque assim, o que eu percebo todo o feedback que eu vou fazer, eu percebo que as pessoas sabem exatamente onde elas precisam melhorar. É muito difícil elas estarem perdidas e falar, puxa, estou fazendo um trabalho maravilhoso e de fato não estão. Normalmente as pessoas sabem onde elas estão pecando e elas precisam de ajuda, elas precisam de ser escutadas, elas precisam muitas vezes trazer outras áreas para discutir, para elas melhorarem o próprio desempenho delas, né? Então eu acho que é muito nessa linha, é muito de ter uma escutativa por lado do gestor, porque na maioria do tempo as pessoas sabem onde elas estão falhando ou onde elas precisam melhorar. Muito interessante. E se o resultado for um desligamento, talvez até seja interessante, talvez não, é interessante até para o colaborador, que pode direcioná-lo talvez para uma outra oportunidade, numa outra empresa, né? Não é preciso ver sempre como terra arrasada, eu diria, por causa de um feedback que talvez não se chegue a uma conclusão que se espera ali, enfim, positiva para todo mundo, positiva no sentido de que não vai ocorrer um desligamento. Até porque é mais importante, talvez, como eu diria, se manter ou se conseguir a fidelização de um colaborador, né? Se conseguir a retenção, que é um termo que eu até não acho muito interessante, mas é um termo, né? Reter colaboradores, uma vez que você se prepara, que ele veste a camisa, está engajado com a empresa, manter... Aí você não precisa ter né? Pois você não precisa reter ninguém. Não precisa reter, é orgânico. Elas querem ficar. Isso, gosto disso, do termo orgânico. Tem que vir do colaborador essa vontade de ficar, né? Porque é mais importante isso, ou mais interessante, do que ter que desligá-lo e trazer um outro, não é? No processo todo ali de gestão, manter é mais interessante, né, Gisele? Sempre. É custoso. Transições são super custosas para as empresas, né? Então a gente quer acertar desde a contratação e até a manutenção dessa pessoa dentro da empresa. Então esse momento de feedback não é um momento que serve para, puxa, esse momento de feedback vai me servir para aumentar o meu salário ou para ter certeza que eu vou ficar na empresa. Não é sobre isso. O feedback não é sobre aumento de salário futuro, não é sobre a minha manutenção dentro de um time. É sobre o que eu posso melhorar como executivo, como supervisionado, como colaborador de uma empresa, né? É muito mais sobre isso. Só que a empresa precisa trazer isso para uma naturalidade muito maior, que não existe em toda empresa hoje, né? Precisa ser um processo normal, tranquilo e prazeroso, né? Hoje no time, na minha biblioteca, todo mundo fala, puxa, mas quando que é o momento de feedback? Vamos conversar? Me dá mais feedback que eu quero melhorar. É muito mais, aonde você me ajuda a melhorar, né? Do que, puxa, onde eu tô falhando? Não é sobre onde eu tô falhando, é como eu faço melhor. E deve ser muito bom para o líder ouvir isso, né? Essa instigação do colaborador, né? Sim. E saber que ele tem essa liberdade para colocar também, porque todo mundo quer melhorar e a gente trabalha no coletivo, trabalha junto, né? Imagino para a liderança, aí você me fala pela sua função, quanto deve ser bom ouvir um pedido de feedback, né? É o momento que você sabe que você está acertando em algum lugar. Que bom. E você falou aí de salário e de benefícios que, voltando de novo ao termo pragmático, é preciso, é necessário, né? Mas eles acabam sendo não o principal ativo, ou talvez não o único ativo hoje em dia, né? Porque realmente a gente quer trabalhar bem e a produtividade ela vem com outros elementos bastante importantes aí também.
Bom, Gisele, a conversa tá boa, mas a gente precisa fazer um outro respiro. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente segue no próximo bloco ainda um pouco nesse tom, mas quero saber um pouquinho mais, talvez de formas pontuais, sobre como se dá então esse gerenciamento de equipes de alta performance. Se tem algumas outras, a gente trouxe bastante agora o feedback aqui, porque é um elemento importante, né? Na gestão, no gerenciamento, na liderança, né? Mas tem outras formas no dia a dia, outras maneiras que você vai me trazer para cá e trazer para a gente conhecer um pouco mais e levar para outros empreendedores também. Intervalo rapidinho, a gente volta na sequência, tá bom? Convido você de casa também para continuar com a gente. A gente volta num instante. De volta com o Rumo Certo, agora para o último bloco dessa edição especial. Eu tenho o prazer de ter você aqui conosco. Seja mais uma vez muito bem-vindo a esse último bloco, então, do programa de hoje. Hoje nós estamos falando sobre gerenciamento de equipes de alta performance. Comigo é especialista no assunto. Vamos para o último bloco sem perder muito tempo. Gisele Guimarães, CEO da Minha Biblioteca e especialista em liderança. Gisele, vamos para, finalmente, para o último bloco. E ainda é pouco para a gente falar sobre o quanto é importante, né, a gente ter equipes e gestores cada vez mais sintonizados com mudanças de consumo, mudanças de comportamento do consumidor, mudanças de relação de trabalho dentro das corporações. Vamos lá, como é que, agora meio que pontual, como eu fiz um pedido no último bloco, na passagem de bloco, como se dá a gestão do dia a dia de equipes hoje? Qual é o ponto que é interessante as lideranças entenderem e praticarem no dia a dia dentro de uma corporação para que seja eficiente essa horizontalidade, como a gente já chamou? O que a gente... eu vou contar um pouquinho de como a gente implementou, principalmente o processo de comunicação dentro da empresa, até para trocar informação entre áreas e afins, né? O que eu gosto muito de fazer na minha biblioteca é, primeiro, eu tenho uma reunião semanal com cada gestor de equipe, seja na área de marketing, na área financeira, na área de vendas e por aí afora, né? Essa mesma equipe de gestores, ela passa por uma série de dailies, né? Então cada um desses gestores vão ter as dailies com as equipes deles, para que essa comunicação flua, né? Do meu lado, além dessas reuniões semanais, a gente faz reunião, eu com os gestores semanalmente, em que a gente discute todos os grandes projetos da empresa, os bottlenecks da empresa também, onde a gente precisa melhorar. Enfim, e coloca todo mundo em dia enquanto comunicação o que está acontecendo na empresa, para que todo mundo esteja na mesma página, né? Uma vez feito isso, a gente também tem uma outra reunião semanal com todos os funcionários da empresa. Para que a gente faz essa reunião semanal? Essa reunião semanal com todos os funcionários da empresa é para a gente estar junto, é para a gente discutir algum tema que seja de importância para todo mundo. Por exemplo, essa semana a gente falou sobre saúde mental, né? Como a equipe trabalha remota, é importante a gente ter um canal de comunicação muito aberto para que todo mundo possa conversar, todo mundo esteja junto, aqueles momentos que normalmente a gente teria presencialmente dentro do escritório, tomando uma água, um café, a gente tenha de uma forma, mesmo que remota, que ela funcione, né? Então a gente tem esses três momentos: o momento em que eu falo com toda a equipe da empresa e todo mundo tem espaço para falar, seja sobre um tema importante para a empresa, um tema legal, interessante e não importante para a empresa, né? E, enfim, e aí cada um dos gestores traz dailies e reuniões estratégias para alinhar mesmo o que deve ser feito em cada uma das áreas. E isso faz com que a comunicação seja mais fluida, e acho que toda empresa reclama da falta de comunicação, né? É aí que eu combato muito, é comunicação forte, né? É portas abertas, e se você tem um momento em que tá todo mundo dentro de um mesmo canal, em que todo mundo pode falar,
você já está trazendo a empresa para um momento muito mais horizontal, que as pessoas se sentem mais confortáveis. Espera aí, deixa eu falar com a Gisele sobre esse assunto, ou sobre essa ideia que eu tive. Essa ideia eu poderia falar com o meu gestor, e eu vou falar com ele. Mas por que não também trazer para a Gisele? Né? Acaba um pouco daqueles... puxa, as portas estão abertas, mas será que estão mesmo? Estão super abertas. Tem que estar óbvio para todo mundo que as portas estão abertas entre todos os gestores e comigo também, né? Então é isso que eu tento trazer para todos os funcionários, para que a comunicação funcione também de forma horizontal, né? E que chegue a mim. Interessante, é um modelo que você sistematizou, então, né? São os cafezinhos, os momentos cafezinhos oficializados, eu diria. E há uma maneira muito orgânica nisso, então, eu imagino. É leve, todo mundo é leve. Todo mundo se apresenta de maneira tranquila, não é uma cobrança, uma apresentação de uma demanda que a gente precisa cumprir. Talvez até possa ser, mas não é isso exatamente. Exatamente, é um momento de socialização, né? Óbvio, muitas vezes as pessoas vão para o escritório, mas não vai a equipe inteira para um escritório, né? E eu também não quero que ninguém vá para o escritório para fazer uma reunião pelo Zoom, não faz sentido nenhum, né? E fora o que a gente pode ter muito mais diversidade também de regiões. Por que eu preciso ter todo mundo em São Paulo? Porque a empresa é de São Paulo, todo mundo está em São Paulo? Não, está em Porto Alegre, está em São José do Rio Preto, está em Valinhos, enfim, a gente pode ter muitas outras pessoas dentro do time, porque a gente trabalha de forma remota, né? Mas é importante trazer esse time junto. Senão não funciona. Não, interessante você trazer esse relato. É instigante, né? Porque muitos empresários podem pensar que não, é uma hora que eu vou ter de reunião, ou meia hora que seja, é muito tempo que se perde, talvez para a produção, para as coisas estarem acontecendo. Mas a produtividade, com isso, eu imagino, seja muito maior, né? E fala do resultado disso que você percebe também, né? Não só o resultado pragmático e talvez lá financeiro no final das contas, mas no dia a dia mesmo, na forma como lida com as pessoas, no sorriso, no olhar. Eu imagino que você perceba isso, evidentemente, não? A gente percebe isso muito mais facilmente e eu acho que você cria empatia, né? As pessoas estão mais próximas. A gente fala muito sobre, nossa, o quanto é importante trabalhar com propósito. Mas muitas pessoas... É impossível que todas as pessoas trabalhem com propósito. Poxa, eu amo esse setor, eu sempre sonhei em trabalhar com ele. Tem um monte de área nova sendo criada. A própria MB, há 15 anos atrás, nem existia. Não existiam e-books e livros digitais, streaming e por aí afora. Você fala, puxa, eu sempre sonhei em trabalhar com isso? Será? Eu acho que está muito mais em você entender a cultura da empresa e se alinhar com ela, enxergar valor nela. E aí, como é que você faz? Com conversa, com comunicação aberta, com todo mundo discutindo o que é importante, né? E aí que você vê muitas ideias sendo trazidas por pessoas de diversas áreas, né? Não é só a área de inovação que vai te trazer novas ideias, são todas, porque é um ajudando o outro. Quando você cria empatia, quando você traz um clima mais gostoso de trabalhar, mesmo que remoto, você consegue mais, teu resultado vai ser maior. É aí que se chega a alta performance, né? Sim, a consequência, né? Certa. Mas sem dúvida. Ótimo. Não, como é que a gente poderia trazer mais alguma informação nesse ponto, assim, de se perceber a importância disso? Qual é o momento em que a gente, enquanto empresário, está ali no dia a dia, na correria, se percebe um momento de talvez parar ou talvez mudar esse sistema de gerenciamento? Tem algum sintoma que você diria que, olha, se está acontecendo assim, é preciso que a gente pense ou repense em fazer dessa outra maneira? Tem alguns sinais, né, Gisele, que nos indicam, não? Tem. Para mim, o maior sinal de que as coisas não estão funcionando é quando nada falha. Se nada falha, é porque a empresa perdeu eficiência e ela está fazendo do jeito mais difícil. Eu foco muito em processo e eficiência. Se tem uma coisa que me deixa doente, é a gente trabalhar de uma forma que não é a melhor possível. E se você vê que toda empresa evolui, e toda ela vai evoluir de uma forma ou de outra, se você está fazendo um processo da mesma forma que 5 anos atrás, tem alguma coisa errada. Então, para mim, o grande sinal de que as coisas podem ser melhoradas é quando nada falha. Se nada falha, é porque, na verdade, a gente não está inovando, a gente não está buscando eficiência, tem alguma coisa ali que não está funcionando. Então, para mim, esse é o sinal. E aí, o que eu faço com esse sinal? A primeira coisa
é uma comunicação em que todo mundo, de fato, entenda que falhar é bem-vindo, faz parte do processo, principalmente empresas jovens, elas vão falhar várias vezes e tá tudo bem, e é importante aprender. A gente aprendeu com isso, a gente vai errar agora em outras coisas, né? E é importante falhar rápido. A gente falha rápido, aprende rápido e implementa, né? Eu gosto muito desse negócio de implementar projetos pequenos para trazer eles para um projeto que faça sentido. Não é olhar lá na frente, 2 anos, o que eu quero ser, e aí, sabe o quê? Agora não dá mais para fazer isso, ou isso daqui não faz mais sentido, né? Olha a inteligência artificial. Você acaba com um monte de conversa só trazendo inteligência artificial para a conversa, né? A máxima é saber resolver rápido, né? Falhar acontece, é necessário, é inerente, necessário não digo, mas é inerente, mas o segredo tá, e quem sai da estagnação é quem resolve rápido também, busca solução rápida, né? Agora, Gisele, me fale também da importância e do peso da corresponsabilidade, eu digo aí, do consumidor, do colaborador nesse processo também, né? A gente está bastante trazendo aqui para a responsabilidade das empresas, de entenderem, de criarem processos e maneiras também nessa relação mais horizontal, mas tem uma corresponsabilidade muito grande de quem está do outro lado, do colaborador também. Ele precisa estar predisposto capacitado para. Também tem muito isso, a responsabilidade de quem está dentro da empresa nesse sentido, né? Eu vou te mostrar um exemplo fácil da importância dessa corresponsabilidade, né? Uma vez eu estava conversando com um dos nossos funcionários, ele falou, Gisele, como tem Excel nessa empresa? Meu Deus do céu, é muita informação, é muito Excel, é muita repetição de informação. Ótimo, entendemos o problema. Como é que a gente resolve? A gente precisa resolver. Ok, seja parte da solução, o que você faria no meu lugar? Né? Como é que a gente vai fazer para resolver? Como que essas informações vão fluir para chegar na outra área corretamente? E aí ele falou, é verdade. Eu falei, então, a gente vai parar de reclamar e você vai ser parte da mudança. Não espere que o seu gestor mude. Comece você pela mudança. Você tem total liberdade para mudar, né? Então proponha a mudança. Proponha aqui um projeto novo. Mostra pra gente qual que é o benefício, como que vai funcionar, quem vai ganhar com isso, quanto de eficiência a gente vai ganhar e vamos pra frente, né? Então, a corresponsabilidade é super importante e é um desafio, né? Porque a gente vir com o problema é fácil. Venha junto com o problema, com a solução, se possível. Né? Vamos conversar junto para trazer a solução. É quase que cultural isso, né? A gente tem a cultura do assistencialismo. E entrou, conseguiu uma vaga no emprego, muito comum ainda, e aí espera-se que tudo venha, né? A corresponsabilidade é necessária para que todos cresçam juntos, né? E a responsabilidade do líder, eu acho, é deixar claro que você é parte da solução, você é responsável também. Porque eu acho que muitas vezes não é claro isso para eles. Puxa, então eu podia fazer isso? Podia, deveria e eu esperava. Então, eu acho que isso também é parte do líder, deixar muito claro. Ei, você é parte da solução, venha. Você tem liberdade total. Eu acho que muitas vezes as pessoas sentem que não é meu lugar fazer isso. Eu não deveria fazer isso. Não vai ser bacana pra mim. Não, peraí. Vamos conversar. Sim, portas abertas. E é por isso que eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa menor, em termos de funcionários, que eu sento com cada um deles e eu converso, e peraí, mas isso tá aqui, tá ruim? Você já discutiu como melhorar? Não, mas que tá ruim. Não, peraí, vamos mudar a conversa. Né? Gisele, muitos colaboradores que ouvem você hoje vão ficar com vontade de trabalhar aí na minha biblioteca, viu? São bem-vindos. Com essa visão, é só se candidatar, né? Mas com essa visão é muito interessante. Outro ponto, quase que já para o nosso finalzinho, e talvez para não deixar passar isso, porque não tem como, né? Como a gente equilibra também, Gisele, as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje nessa relação, né? Parece que facilita tudo, mas ao mesmo tempo a humanização, como a gente falou aqui, o olho no olho, enfim, a tecnologia pode nos ajudar nos processos, mas ela é uma aliada, né? Como é que você vê isso também em equipes cada vez mais ágeis, mais produtivas, com o uso da tecnologia? Como funciona? O que é mais comum a gente ver com o uso de tecnologia é telefone
pouco se usa, muito se escreve e pouco se fala. Então, assim, o que a gente gosta de fazer na empresa vamos conversar, isso daqui não deveria ser um e-mail, vamos fazer a conversa, ao contrário, não me manda essa mensagem. E até porque, às vezes, a comunicação do jeito que você lê não é a do jeito que você ouve. E aí, mensagens que podem se tornar... você pode achar que aquilo é uma briga, na verdade é um negócio super simples. Então, assim, eu sempre sugiro, vamos conversar. É um tempo bem gasto, né? Não deixa tudo escrito, não fica no chat escrevendo aqui, esperando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação síncrona e assíncrona, né? Porque se a gente está usando uma ferramenta que é assíncrona, por que você espera que essa resposta venha em 5 segundos? Ela não vai, ela pode vir daqui a 2 horas e tá tudo bem. E se você precisa de uma comunicação síncrona, puxa, marca um call com a pessoa, faz uma videoconferência. Eu acho que assim, a tecnologia tá ali para te ajudar. Se você usar ela para complicar, a gente vai para um caminho que não faz o menor sentido. Então, precisa daquele olho no olho, como você tinha falado antes. Precisa. Eu costumo dizer que é bom até para a saúde, porque eu fico incomodado de que troquem mensagem comigo dentro da redação, dentro do trabalho. Se eu estou na frente, quase do lado, levanta da cadeira, anda um pouquinho, é bom para a saúde, vai lá e conversa com a pessoa. Esse tipo de relação, às vezes, é muito mais eficiente, porque, como você disse, não é só o que está escrito, é o tom, é o olhar, tudo isso é resultado no final das contas, né? Olha, só pelo corpo você já sabe resolver, você já sabe que ali tem um problema. Do jeito que a pessoa se move, você, peraí, ela não me leu direito, vamos conversar de novo, né? Faz toda a diferença. Essa nossa conversa aqui hoje teve que ser assim, e foi, eu espero, eficiente para quem está ouvindo. Foi bom para nós trocarmos essas ideias, compartilhar conhecimento. Melhor ainda quando Gisele vir aqui a Brasília e a gente fazer uma conversa presencial. Aliás, você está convidada também. Mas foi muito bom hoje, preciso te dizer, te agradecer muito por essa quase 1 hora de conversa aqui, a gente trazendo da relevância, da importância de trabalharmos cada vez mais em gestões, em lideranças mais horizontais, né? Onde a gente possa humanizar cada vez mais as relações e que, no final das contas, são, sim, muito mais produtivas, trazem muito mais resultado. Gisele, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso nos seus negócios. Muito obrigado, foi um prazer, obrigadão pelo tempo. Foi um prazer mesmo conversar com vocês. Muito bom. E foi um prazer ter você aí de casa na nossa companhia também, você aí da sua empresa. Rumo Certo de hoje fica por aqui, eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.